causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Versículo 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizera. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Somente até aqui, irmãos, antes de nós orarmos, pedindo a direção de Deus aqui para esta mensagem, eu gostaria só de compartilhar aqui palavras importantes nesse texto, antes de nós começarmos. A primeira palavra aí, você vai encontrar saber, no versículo 9, também vai encontrar compreenderam, que é a mesma raiz no grego de gnosko, que significa conhecer. Também outra palavra importante no texto é a palavra rei, que significa basileus, que está no versículo 13 e 15. Aí o teu rei vem aí, rei de Israel. Também a palavra crer, que é do verbo pisteu. Essa palavra está no versículo 11. Se nós observarmos no versículo 17, vai falar de testemunhar, de testemunhos, que é martireu. E doxazo, que está lá no versículo 16, que vai dizer glorificar. E também óculos, que é multidão. Essas palavras são importantes. Multidão, que está no versículo 9, 12, 17 e 18. Essas palavras são muito importantes para nós entendermos melhor este texto. Agora sim, oremos, pedirmos a Deus que nos fale ao coração nesta noite. Pai, nós te louvamos, ó Deus, te damos graças por essa noite, pela tua palavra que foi lida, que está diante de nós. Pedimos que o Senhor nos comunique a sua verdade, a sua vontade. Que saiamos daqui, ó Deus, mais abençoados do que quando entramos. Ó Deus, nós já somos abençoados pelo Senhor, mas certamente a sua palavra nos enche ainda mais da sua vontade, da sua verdade. Assim nós oramos e cremos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus. O tema desta mensagem desta noite é: o Rei chega e revela os corações. O Rei chega e revela os corações. Nós vemos aí, de vez em quando aparece uma carreta da alegria na cidade, né? Os irmãos devem estar bem cientes disso, principalmente os pais. E aí a carreta da alegria é um momento de festa, né? É um momento de festa. As crianças rapidinho descobrem que tem a carreta da alegria na cidade. Rapidinho. Aquela carreta toda luminosa, cheia de música, e as crianças ficam vibrantes, felizes demais. Papai, papai, mamãe, eu quero passear na carreta da alegria. As crianças ficam muito felizes. Alguns pais já ficam muito tristes. Ixi, vou gastar dinheiro, vou ter que levar a criança, vou ter que ficar com ela lá. Alguns pais ficam tristes. Outros, às vezes, ficam até nervosos,
porque às vezes não tem ou tempo ou dinheiro suficiente para levar suas crianças, e aí ficam bravos demais com suas crianças. É interessante, porque é algo que de vez em quando passa na cidade, tem um momento ali de estar naquela cidade, e isso gera alegria em alguns, tristeza em outros, e até mesmo ira em outras pessoas. É basicamente o que nós vamos ver nesse texto, nesta noite. Jesus agora vai entrar em Jerusalém, basicamente ali na semana da Páscoa, que vai iniciar essa semana final da vida de Jesus. Nós estamos estudando aí o Evangelho de Jesus segundo escreve João, e nós vemos aqui a semana final de Jesus. E aí, quando ele entra, eles estavam aguardando ele, eles estavam emocionados. Eles começam a declarar Hosana, Hosana, que significa Senhor, salva-nos, por favor. E depois vão dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor, fazendo menção ao Salmo 118, versículo 26. De fato, eles estavam alegres, estavam entusiasmados. Algumas coisas chamou a atenção deles para Jesus. Se nós pegarmos um pouco antes, no capítulo 11, nós já preguei aqui nas últimas pregações sobre o milagre da ressurreição de Lázaro. Inclusive, eles agora, alguns destes que estavam alegres, eles estão ali levantando ramos de palmeiras e declarando, este é o rei, o rei de Israel. Mas alguns estavam nervosos, os judeus estavam com raiva, com ódio, querendo matar Jesus, querendo matar até mesmo Lázaro. Coitado do Lázaro, tinha acabado de ressuscitar, eles já estavam querendo matar ele de novo. Então, esse é o contexto do texto. Se nós observarmos aqui o contexto desse texto, o primeiro que nós poderíamos destacar desse contexto é que é logo depois da ressurreição de Lázaro. Se você observar o João capítulo 11, Lázaro ressuscitado, o nome de Jesus explodiu. Todo mundo ficou sabendo do que Jesus fez. Segundo lugar, você vai observar o ambiente que é de crise, de conspiração, porque os judeus, eles queriam de fato matar Jesus, perseguir, prender e matar Jesus. A gente vai ver o cenário da Páscoa, que era um momento especial para Israel, para Jerusalém, onde toda a nação vinha para Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa. A gente vê também que ele estava aqui no auge do seu ministério público. Jesus estava no auge. Aqui é o auge, quando eles declaram rei, 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 Hosana, salva-nos por favor, bendito é o que vem em nome do Senhor. Esse é o auge do ministério público de Jesus. A gente vê também que o povo quer um rei, o povo deseja um rei, mas Jesus vem para entrar na sua última semana, para caminhar seus últimos passos antes da cruz. Então nós vamos ver um pouquinho disso também nessa noite. Nós vamos ver que há duas multidões nesse texto. Uma que viu o milagre e dá testemunho disso, e vamos ver também outra que sai ao encontro de Jesus. E aí nós vemos também os discípulos que só entendem todas essas coisas aqui depois da glorificação. O texto vai falar isso. Eles veem essas coisas, eles testemunham essas coisas, mas eles não compreendem na hora. Eu disse, a palavra é gnosco. Eles não compreenderam, eles não perceberam isso na hora, eles vão entender todas essas coisas só lá, depois da glorificação de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus. Então eu quero destacar aqui nesse texto, que o rei chega e revela os corações. É isso que acontece nessa entrada de Jesus a Jerusalém. Certamente quando Jesus chega na nossa casa, no nosso lar, na nossa igreja, a palavra do Senhor diz em Apocalipse que ele anda no meio da igreja, e quando ele passeia no meio da igreja, ele revela os nossos corações. A pergunta que não quer calar é, que tipo de coração é o seu? Como está o seu coração diante do rei? Como você vê o rei? Nós vamos olhar para esse texto e fazer uma profunda reflexão acerca disso. Em primeiro lugar, eu quero destacar que o poder de Jesus revela corações.
Se você observar o versículo de número 9, a multidão procura Jesus e Lázaro. No versículo 9 também vai dizer, a prova viva do poder de Cristo é o próprio Lázaro. Lázaro é a prova viva do poder de Cristo. No versículo 10, alguns sacerdotes querem matar Lázaro. No versículo 11, muitos creem em Jesus por causa dele, por causa de Lázaro. A verdade desse trecho é que o mesmo sinal que leva uns à fé é o mesmo sinal que leva alguns ao endurecimento. Alguns veem o milagre e creem, outros veem o milagre e endurecem, ficam incrédulos. A primeira coisa que eu quero destacar nesse ponto é que Jesus tem poder sobre a morte. Nós já falamos sobre isso na ressurreição de Lázaro, mas eu quero enfatizar que não há nada que não caiba dentro do escopo do poderio de Cristo. Jesus Cristo é aquele que domina sobre a vida e sobre a morte. E mesmo quando nossos corações estiverem enlutados, nós podemos descansar no Senhor, na certeza de que Ele é Senhor da vida e da morte. É Ele quem dá vida e Ele é quem traz morte. No tempo dele, na hora dele, da maneira dele, não do nosso jeito. Ele é Senhor da vida. Meus irmãos, essa é a primeira verdade teológica do texto. A segunda verdade teológica é que os sinais, os milagres, revelam a sua glória. Tudo que Jesus faz, manifestando o seu poder, revela a sua glória, revela o seu poder. A terceira verdade teológica desse texto é que ninguém de nós consegue ficar neutro diante de Cristo. Alguma coisa vai acontecer na nossa vida. Ou nós nos aproximaremos dele, ou nós nos afastaremos dele. Todos nós sofremos, todos nós passaremos pela morte, todos nós já enfrentamos o luto, todos nós passamos lutas, adversidades e provações, como eu li no início do texto. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Meus irmãos, todos nós teremos uma posição diante de Cristo. Ninguém fica neutro diante dele. Ou você crê, ou você rejeita a verdade que você ouve. Outra coisa que nós observamos nesse trecho é que a incredulidade nasce da dureza do coração. A incredulidade nasce da dureza do coração. Não é falta de milagre, Jesus fez muitos milagres. Não é falta de um bom pregador. Vocês podem até reclamar de mim como pregador, mas ninguém podia reclamar de Jesus. Jesus era o maior dos pregadores. Ele é o próprio Deus pregando às pessoas e muitos estavam com o coração endurecidos. A última verdade que eu quero destacar desse trecho é que o testemunho verdadeiro daquilo que Jesus fez na vida de Lázaro aponta para Jesus, não para Lázaro em si. Todos os milagres que Deus já fez, porventura, na sua vida, eu não sei quais são. Eu nem sei enumerar os milagres que Deus já fez na minha vida. Mas uma coisa eu tenho certeza, todos eles apontam para Cristo e não para mim mesmo. Todos eles chamam a atenção, é como um holofote que clareia Cristo, a verdade absoluta, a luz do mundo absoluta, e não para mim mesmo. Por isso, o testemunho é importante. E aí eu quero destacar uma citação que eu coloquei aqui. João Calvino, um pastor e teólogo, vai dizer: Cristo revelou nele, em Lázaro, sua notável prova de sua deidade. Deidade é divindade. Cristo manifestou em Lázaro uma notável prova de sua divindade. Cristo mostra o seu poder, mostra a sua glória, mostra que ele não é um homem apenas. Ele é homem, mas ele não é um homem apenas. Não é um homem como nós. Não é um homem falho, fraco, pecador. Não é um homem limitado. Ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus.
Ele é aquele que está no tempo e no espaço sofrendo o suor da vida, as doenças, o sono, o cansaço, a fome, mas ao mesmo tempo ele é aquele que governa sobre o céu, sobre a tempestade, sobre o sol, sobre a lua, sobre os vendavais, sobre o frio, sobre o calor e até mesmo sobre a morte e sobre a vida. Meus irmãos, Jesus é Deus e Jesus se revela no milagre de Lázaro, na ressurreição de Lázaro. É o que nós vemos aí nos primeiros versículos. É o testemunho vivo, a prova viva. Lázaro é a prova viva. Se alguém duvidava, Lázaro estava lá para confirmar. Ele ficou nada mais, nada menos do que 4 dias sepultado. Mas o que acontece aqui diante desses que rejeitam a verdade? É como num tribunal, num julgamento, onde trazem provas concretas. Vem uma testemunha, vem outra testemunha e trazem provas concretas acerca de algo que aconteceu. De fato, isso aconteceu e isso foi provado por fatos, por testemunhas e por várias circunstâncias. E aí o que acontece no final desse julgamento? Vem o júri em comum acordo e diz assim: nós não aceitamos as provas e nós declaramos isso como insuficiente, provas insuficientes. Ou este será condenado ou será julgado. No caso é o que acontece aqui. Não é falta de provas no tribunal, mas é falta de fé no coração daqueles que não creem. Se você parar um pouquinho e pensar, devocionalmente agora falando, refletir acerca de todos os milagres que Deus já fez na sua vida, isso seria motivo de sobra para você dobrar os seus joelhos a partir de agora e ficar até o resto da sua vida nesta terra de joelhos, em agradecimento. Se nós fôssemos gratos o suficiente, nós entenderíamos isso. Certamente foram não poucos, mas muitos os milagres de Deus na sua casa, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais, na sua vida. Agora, aqueles que ouvem, que veem os milagres e não creem, eles simplesmente rejeitam a verdade, rejeitam a palavra de Deus. Como nós falamos alguns dias atrás, todos os milagres de Cristo apontavam para a palavra dele, para que eles tivessem a paciência ou o interesse de se assentar e ouvir o que ele ia ensinar. O foco principal era o ensino de Jesus, porque o que traz a salvação não são os milagres ou as bênçãos em si, mas o ensino de Jesus, a verdade de Jesus, a palavra de vida de Jesus. E se você está aqui, eu quero crer que você está aqui, porque você já reconhece o que Deus fez na sua vida, e você sabe que todo o tempo do mundo é pouco comparado ao que Ele fez por você na cruz do Calvário. Todo o tempo que você endereça a Ele, que você dedica a Ele, a ouvir a palavra dEle, os ensinos de Deus na sua vida, é pouco comparado com o que Ele já fez na sua vida. E aí, meus irmãos, nós vamos para as aplicações desse texto. A primeira aplicação desse texto é: não basta ver, é preciso crer. Não basta ver os milagres. Esses homens viram o milagre da ressurreição de Lázaro, mas nem todos creram. Também eu poderia acrescentar aqui: não basta ouvir a palavra de Deus, é necessário crer. Ela precisa entrar no seu ouvido e descer para o seu coração, percorrer a sua mente e descer para o seu coração. Você precisa crer, você precisa vibrar dentro de você ao ouvir a palavra de Deus. Não basta ver, não basta ouvir, é preciso crer. A segunda aplicação aqui para nós nesse texto é: sua vida pode apontar os outros para Cristo. Sua vida pode apontar os outros para Cristo. Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, tudo que Deus ainda fará na sua vida
deve apontar os outros para Cristo. Não é para a sua glória, não é para você se vangloriar, mas é para você humildemente se quedar aos pés de Jesus e dizer: a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Bendito seja o nome do Senhor. A terceira aplicação desse texto é: ver milagres não converte ninguém. Ver milagres não é suficiente para salvar ninguém. Eu sempre falo isso aqui na igreja e repito: o povo que mais viu milagres nessa terra foi o povo de Israel no deserto, onde eles peregrinaram ali durante 40 anos. Todos os dias Deus provia maná que caía do céu. Até no sábado, Deus provia na sexta a quantidade suficiente para o sábado. Todos os dias Deus provia maná, todos os dias Deus provia, conforme a necessidade, de água. Deus provia codornizes, que eram as aves que caíam dos céus para eles se alimentarem. A carne, Deus proveu. As sandálias dos pés deles não se desgastavam, as roupas deles não se desgastavam. Afinal de contas, Deus cuida dos lírios do campo, Deus cuida das aves dos céus, não cuidará porventura do seu povo, dos seus filhos? Jesus vai dizer isso mais tarde. Porque andais ansiosos? Confie em Deus. Acaso alguém de vocês pode acrescentar um côvado na sua vida? Um côvado é do cotovelo até a ponta do dedo, e de quase todos nós é praticamente o mesmo tamanho. Mais ou menos 45 centímetros a meio metro. Quem pode acrescentar um côvado na sua vida? Ninguém. Deus é dono da vida. Agora, os milagres na vida destes e na vida do povo de Israel não eram suficientes para convertê-los, e não é suficiente para te converter também. Você precisa ouvir a palavra de Deus e se quedar, se arrepender dos seus pecados. A próxima aplicação e última nesse trecho é que Jesus revela o coração. As pessoas veem as nossas roupas, as pessoas ouvem as nossas vozes, as pessoas veem a nossa aparência, mas as pessoas não veem o nosso coração. Mas Jesus vê. Jesus, ao entrar naquela cidade, ele já contempla toda a multidão, o coração de cada um. Aqueles que o admiram, que o amam, que o adoram, aqueles que o rejeitam, se endurecem e difamam e blasfemam contra Cristo. E aqueles que querem ficar em cima do muro, mas não existe muro. Ou você está de um lado ou de outro. Ou você crê, entrega a sua vida a Cristo, aceita a Cristo, recebe Cristo na sua vida de fato e de verdade, ou então você está enganando a si mesmo, como diz Tiago em sua carta. Não tornai-vos, pois, praticantes, e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Então não é possível enganar ele. Ele conhece e ele revela os nossos corações. Em segundo lugar, eu quero destacar nesse texto: o rei prometido entra, mas não como o povo imaginava. O rei prometido entra na cidade, mas não o povo imaginava. Do versículo 12 ao 15, nós vamos ver isso. Primeiramente, no versículo 12, a multidão sai ao encontro dele. No versículo 13, eles levantam ramos de palmeiras e começam a declarar: Hosana, rei de Israel, bendito que vem em nome do Senhor, cumprindo a profecia. Jesus, no versículo 13, diz que ele monta num jumentinho. No versículo 14, ele cumpre a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Ou melhor, no versículo 15. No versículo 14, que ele monta no jumentinho. E aqui nós vamos ver a verdade central desse texto. Aqui ele é reconhecido como Basileus, que é rei. Jesus é o rei prometido, mas seu reino não é carnal, não é físico, não é temporário, não é político, não é militar, como a maioria daqueles que ali estavam esperavam.
Primeira verdade teológica desse trecho: Jesus é o Messias prometido. Ele cumpre à risca toda a escritura acerca dele do Antigo Testamento. Ele cumpre. Porque Jesus não é como você e eu, Deus não é como você e eu, que fazemos promessas e às vezes não conseguimos cumpri-las. Às vezes fazemos compromissos com as pessoas e não conseguimos cumpri-los. Jesus é aquele que fez as promessas no Antigo Testamento, fala os profetas, e agora ele vem em carne e osso e cumpre essas promessas. Jesus é o Messias prometido. A segunda verdade do texto, desse trecho, é que seu reino não é militar em essência. O seu foco não é militar, não é político. Ele não é um imperador, ele não é um rei que veio para libertar Israel do Império Romano. Ele é muito mais do que isso. Ele não está limitado a esse plano, ele não está limitado a coisas terrenas, ele não está limitado às coisas físicas e passageiras. Aqui é o ponto onde muitas pessoas se frustram com Deus, porque criam, inventam em suas mentes coisas miraculosas, coisas extravagantes acerca de Deus, e fazem expectativas na terra, onde Paulo vai nos dizer que se a sua esperança em Cristo se limita às coisas dessa vida, você é infeliz. Este povo, eles reconhecem ele como rei, mas ele não é como eles imaginavam. Outra característica que nós vamos ver, outra verdade teológica desse texto, é que Cristo reina com humildade. Cristo entra em cima de um jumentinho. Ele não vem em um cavalo, ele não vem aqui com seus servos, ele vem com discípulos. Ele vem em um jumentinho. Sabe o que isso está nos dizendo? Aquilo que eu enfatizei bastante hoje pela manhã. Nosso Senhor era humilde. Ele vem para cumprir a palavra em um jumentinho para dizer: o que eu tenho para vocês não é daqui. O que eu tenho para vocês não é desse reino, não é dessa terra. São coisas maiores e melhores. Portanto, tirem os olhos daquilo que é físico, terreno e passageiro e olhem para as coisas espirituais. Meus irmãos, outra verdade teológica desse trecho é que a Bíblia corrige nossas expectativas sobre Jesus. Esse é o tipo de mensagem que todos nós deveríamos ouvir e meditar nela. Mas é o tipo de mensagem que muitas vezes nós não queremos ouvir, porque o que nós queremos ouvir é que Deus vai nos abençoar, é que Deus vai nos dar um carro novo. Oh, como eu queria um carro novo. Quem não quer? A gente quer ouvir que Deus vai nos dar uma casa nova, a gente quer ouvir que Deus vai prosperar nossos negócios, vai fazer o impossível. A gente quer ouvir isso, mas o que a Bíblia está nos dizendo é o seguinte: Jesus, o Rei dos Reis, entra na cidade de Jerusalém em cima de um jumentinho. E aí nós vamos entender aquela palavra que ele disse aos discípulos: vocês querem me seguir? Vocês têm certeza disso? As raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E mesmo assim ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Vejam os lírios do campo. Não trabalham, mas estão lindos, maravilhosos. Salomão em toda a sua glória não se vestiu como eles. Veja as aves dos céus que não trabalham nem fiam, mas eles têm um cantinho para eles. Eles têm o ninho deles. E Deus, em sua misericórdia, envia o alimento para eles, diariamente. Deus está querendo nos dizer que nós devemos caminhar nessa terra, fazendo o que é necessário, mas com os olhos fixos no Senhor Jesus. Com os olhos fixos na eternidade. Com os olhos fixos naquilo que Ele prometeu e não nas coisas que nós esperamos,
porque as coisas que nós esperamos aqui são passageiras, são terrenas. E aí, meus irmãos, eu destaquei aqui uma citação do teólogo Bacon, do comentário bíblico dele. Este ato também mostrou como um Messias espiritual e não militar. Esse ato também o mostrou como Messias espiritual e não militar. Ele não satisfaz as nossas expectativas, mas ele supera as nossas expectativas. Nós estamos esperando um rei terreno, vai nos libertar de Roma, mas Jesus é como se estivesse dizendo assim: vocês vão sofrer debaixo do império de Roma. Mas se vocês crerem em mim, vocês vão viver num reino eterno. Vocês vão sofrer nessa terra. Vocês vão passar lutas conjugais, lutas familiares, crises no trabalho, crises na empresa, crises na igreja. Vocês vão enfrentar tudo isso, mas se vocês olharem para mim, vocês vão viver eternamente no reino do Pai. Basicamente é isso que ele está dizendo, irmãos. E aí, é um rei esperado em cavalo de guerra, mas vem um jumentinho. Você está esperando aquele... Já viu? É igual aquela série, né, do Chapolin. Às vezes eles falam: não, mas e agora nós precisamos de um super-herói, e agora? Quem poderá nos defender? Aí todo mundo pensa: agora vai vir. E aí aparece o Chapolin Colorado, tropicando, caindo. Porque, na verdade, meus irmãos, ele não vem para satisfazer as nossas querências. Ele vem para satisfazer as nossas necessidades. Aplicações desse trecho. Primeira aplicação: dá para aclamar Jesus e entendê-lo errado. É possível nós declararmos que ele é rei, é possível nós declararmos que ele é Senhor da nossa vida e nós entendê-lo errado, nós entendermos errado, nós compreendermos errado. Por isso muitas pessoas estão frustradas com a igreja, com Deus, com Jesus, com a Bíblia. Estão frustradas, porque creram, mas creram errado, entenderam errado, alimentaram coisas nos seus corações que ele não prometeu que as daria. Segunda aplicação: não molde Jesus ao seu gosto. Não molde ele ao seu gosto. Cuidado com os Jesuses fabricados, entre aspas. Cuidado com o Jesus que você fabrica na sua mente. Você precisa conhecer as Escrituras, porque é lá que você vai conhecer o verdadeiro Jesus Cristo. Terceira verdade: o Cristo verdadeiro é o da Escritura. É o da Escritura. Alguns ficaram indignados demais em 2019, se eu não me engano, quando no carnaval, aqui no Brasil, eles colocaram a figura de Jesus, o personagem ali, sofrendo nas mãos de um outro personagem, Satanás. E alguns ficaram muito indignados. É claro que eu não fiquei satisfeito, feliz. Mas longe de mim ficar indignado, sabe por quê? Aquele lá não é o meu Jesus. Aquele lá não é o Jesus Cristo que nós cremos. Eu creio no Jesus Cristo da Bíblia. Ele sofreu sim, ele foi humilhado sim, ele apanhou sim, ele morreu sim, mas ele quis fazer tudo isso. Ele quis que fizesse tudo isso. Ele entregou a sua vida para depois a reassumir. Ninguém a tomou dele. O texto bíblico nos diz isso. Ele entregou espontaneamente a sua vida para nos salvar. Porque ninguém tem poder para fazer aquilo com o nosso Jesus. Ninguém. Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores. Ele se humilhou daquela forma unicamente para te salvar. Foi proposital. Aquilo tinha que acontecer.
Então, meus irmãos, cuidado para não rebaixarmos Jesus ao nosso gosto, ao nosso entendimento mísero acerca das coisas espirituais. Última aplicação desse ponto. O reino de Deus é maior que expectativas terrenas. É infinitamente maior. O reino de Deus é maior que expectativas terrenas. Meus irmãos, ainda bem que o reino de Deus é maior do que as expectativas terrenas. Porque, de fato, ele não veio apenas para nos dar uma vida feliz nessa terra. Porque senão depois nós morreríamos e essa vida se esvairia. Ele não veio apenas para nos dar um casamento bom. Ele pode e quer nos dar um casamento bom, mas ele não se resume a isso. Porque depois, quando você ficar viúvo, o casamento bom se foi. Ele não se resume a isso, ele é muito mais do que isso. Ele tem coisas infinitamente maiores e superiores do que isso, do que essas coisas. E aí nós vamos para o terceiro ponto desta mensagem. Em terceiro lugar, a glória de Jesus desmascara todos. Diante dele, todas as máscaras caem. No versículo 16, os discípulos não entenderam no início. Versículo 16 vai dizer assim: seus discípulos a princípio não compreenderam. Essa palavra compreenderam é a mesma lá de cima do versículo 9, soube. Gnosco, ou seja, não conheceram, não souberam, não entenderam aquilo que estava acontecendo, aquela profecia que estava se cumprindo no versículo 15. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Já viu tanto que a nossa mente é curta? Eles conheciam muito a Bíblia, as Escrituras. A Bíblia estava se cumprindo diante deles e eles não conseguiam compreender. Já parou para pensar que muitas coisas da Bíblia estão se cumprindo diante dos nossos olhos hoje ainda e nós não estamos dando importância? Quantas coisas Jesus predisse em Mateus capítulo 24 acerca do final dos tempos? Guerras e rumores de guerras, fome, pestes, perseguições a cristãos em toda a face da terra. Quantas coisas a Bíblia já nos predisse, nós estamos vendo essas coisas e nós não conseguimos acordar. Estamos como que os olhos embaçados, os ouvidos tapados e não conseguimos compreender, assim como estes. No versículo 16 vai dizer que eles entenderam depois da glorificação. Depois dele ressuscitar, glorificado e ascender aos céus. Eles entenderam, porque aí é descido o Espírito Santo. O Espírito Santo no dia de Pentecostes desce e eles compreendem essas coisas de forma mais plena. Meus irmãos, muitas das coisas que você está passando hoje, muitas das frustrações que você está passando hoje, você entenderá só na glorificação eterna. Só no último dia, quando Jesus voltar para buscar aqueles que creem no seu nome. Versículo 16. Lembraram da Escritura, mas só depois. Versículo 17. Multidão testemunhava do milagre. Eles falavam do milagre, no versículo 17. Versículo 18. A multidão saiu ao encontro dele por causa do sinal. Ao encontro de Jesus por causa do milagre que ele fez na vida de Lázaro. Versículo 19. Os fariseus veem o avanço de Jesus, o avanço do reino de Jesus. Vou falar sobre isso. Versículo 19 também, os fariseus continuam rejeitando Jesus. Eles veem o avanço do reino de Jesus, mas eles continuam rejeitando Jesus. Verdade central desse trecho aqui para nós. A chegada de Jesus revela discípulos lentos, multidões impressionadas e inimigos endurecidos. Os discípulos lentos para entender, para compreender.
as multidões gritando, alvoroçadas. Jesus, Jesus. Nem sempre esse fervor externo significa de fato uma fé salvífica. Nem sempre esse fervor externo significa de fato mudança de vida. Nem sempre esse fervor externo significa que essas pessoas estão no Jesus da Bíblia, no Jesus que salva. Às vezes estão criando expectativas em um Jesus que abençoa apenas. Meus irmãos, e vemos inimigos endurecidos, os fariseus. Verdades teológicas desse texto para nós. Primeiro, a compreensão espiritual amadurece com a glorificação de Cristo. A compreensão espiritual amadurece com a glorificação de Cristo. Muitas coisas nós vamos entender na glorificação, mas cada dia que passa, você amadurece um pouquinho mais. Cada dia que você lê a Bíblia, que você ouve um sermão, você aprende um pouco mais e você amadurece na sua vida espiritual. A vida do cristão, ela é progressiva. Às vezes ela é lenta, mas ela é progressiva. Ela é para frente e para o alto. Segunda verdade teológica, a Escritura interpreta a obra de Jesus. É a palavra de Deus. Quer conhecer Jesus? Leia a Bíblia. Quer saber do amor de Deus, de tudo que Deus pensa a seu respeito? Leia a Bíblia. Busque nas profundezas das Escrituras a vontade dele para a sua vida. Por isso nós não nos cansamos de pregar e de ouvir pregações. Um cristão verdadeiro não se cansa disso. Não estou falando que você não se cansa às vezes de um sermão longo. Todos nós somos seres humanos. Mas não se cansa na alma, porque o cristão necessita saciar a sua alma com a palavra de Deus. Precisa ouvir a palavra de Deus. Terceira verdade teológica, o testemunho conduz outros a Cristo. É importante você testemunhar. Que milagre Deus fez na sua vida? O que Deus fez na sua vida semana passada? Você testemunhou? Você passou para frente? Se você não testemunha no dia, na hora, na semana, no mês, você vai se esquecer logo daquilo, porque são tantas bênçãos que Deus faz na nossa vida, que se nós não testemunharmos isso imediatamente, nós nos esquecemos. Mas quando nós testemunhamos, nós guardamos, nós memorizamos. Outra verdade teológica, os inimigos podem reconhecer o avanço de Cristo sem se render. Olha lá no versículo de número, capítulo 12, versículo de número 19. De sorte que os fariseus disseram entre si, vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Eles reconhecem, eles falam assim, ixi, nada aproveita aqui não, tem jeito com esse Jesus não. O mundo inteiro está indo atrás dele, está todo mundo seguindo ele. Eles reconhecem o avanço da obra missionária de Jesus, mas mesmo assim eles não se rendem. Eles não se rendem. Eles sabem que alguma coisa está acontecendo, milagres estão acontecendo, uma pregação maravilhosa está acontecendo, Deus tem abençoado um povo ali naquele lugar, mas eles não vão atrás desse Jesus. Como discípulos, eles reconhecem que a obra está crescendo, que o mundo está indo atrás dele. Muitas pessoas estão se quedando, se quebrantando aos pés dele, mas eles mesmos não se quebrantam. A última verdade teológica desse trecho, o reino de Cristo avança apesar da oposição. Os momentos da história da igreja, que a igreja mais cresceu, mais avançou na história, foram momentos de perseguições, onde cristãos eram mortos, assassinados, torturados. Olhe, por exemplo, a igreja perseguida em muitos países pelo mundo, onde o evangelho é proibido, a pregação. Eles se escondem em lugares subterrâneos, eles se reúnem entre 2, 3, 4 em lugares subterrâneos, às vezes para ler um versículo da Bíblia.
eles não têm acesso às escrituras como nós, mas cada dia tem se convertido mais e mais pessoas. Mesmo que tenha cristãos sendo apedrejados em praça pública, queimados em praça pública, mortos, isso ainda acontece nos dias de hoje. Essas igrejas crescem, mas elas não têm um templo bonito, elas não têm bancos confortáveis. Eles precisam se esconder, porque se eles forem pegos, os filhos deles podem ser presos, podem ser torturados, podem ser estuprados, mas eles continuam professando Jesus, porque eles esperam e creem um reino maior, uma promessa, uma vida eterna, muito maior e melhor do que essa vida na terra. Eles aguardam uma pátria superior, como diz o próprio apóstolo Paulo e o escritor aos Hebreus. Destaquei uma citação simples aqui para nós, do D. Carson. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Olhem, apenas observem o que Deus está fazendo no mundo. Vidas têm sido transformadas. O evangelho tem sido pregado. Missões têm sido feitas no mundo inteiro. Nossas igrejas presbiterianas, e não só elas, é claro, enviam milhares e milhares para as missões no exterior. E aqui também nós estamos fazendo missões. Estamos fazendo missões com um projeto de crianças carentes. Estamos fazendo missões com um grupo familiar durante a semana. Estamos fazendo missões a partir do momento que mantemos essa igreja com as portas abertas, para que a pregação do evangelho alcance mais e mais pessoas. Mas nem todos que ouvirem vão crer. Nem todos que ouvirem vão se render. O reino de Cristo avança apesar da oposição do mundo. Conclusão, meus irmãos, ou melhor, aplicações finais desse trecho. Nem sempre entendemos tudo na hora. Esse é um ponto que eu tenho falado muito aqui na igreja. Nem sempre entendemos tudo na hora, quando tudo acontece. Os discípulos não entenderam, mas na hora certa você vai entender muitas coisas. E quando você entender, seus olhos vão se abrir, sua mente vai explodir e você vai pensar: é Ele, era Ele que estava diante de nós. Assim como os discípulos no caminho de Emaús caminhavam depois da morte de Jesus, tristonhos, e quando eles estão ali, Jesus caminha com eles e eles não percebem, não compreendem, gnosco, não conhecem, não sabem que é Jesus. Mas quando Jesus se revela ao estar na mesa com eles se alimentando, ao sair de perto deles, eles falam: é Ele. É aquele que a palavra de Deus, a Bíblia, nos expunha sobre Ele. Ele é o Messias. Muitas coisas você vai entender ainda. Muitas coisas você vai compreender ainda. Mesmo que a sua mente pareça limitada, e é. Mesmo que a minha mente pareça, a minha mente não é mais a mesma. Parece que cada dia que passa eu perco um pouquinho mais da memória. E parece que cada dia que passa eu esqueço mais das coisas. E parece que cada dia que passa eu perco um pouquinho de inteligência para compreender muitas coisas. Mas essas coisas nós não precisamos de memória. Nós não precisamos de inteligência. Nós precisamos apenas da iluminação do Espírito Santo. É Ele quem nos ilumina, é Ele quem nos capacita, é Ele que nos dá entendimento para ver, ouvir e viver a verdade de Deus. Segunda aplicação desse trecho, a cruz e a ressurreição esclarecem muita coisa. A cruz e a ressurreição vai esclarecer tudo na mente dos discípulos. Muita coisa vai ser explicada nisso. Eles estavam esperando um rei político. Já ouviu falar disso? Essa é a razão que muitos estudiosos acreditam que Judas traiu Jesus. Porque a expectativa daquela época é que o Messias viria para trazer uma libertação política. Inclusive os judeus ortodoxos
até hoje, não creem que Jesus é o Messias, porque eles ainda estão esperando um reino político na terra. Judas, alguns estudiosos vão dizer, ele esperava esse rei, esse imperador, que viesse libertar Israel de Roma. E aí Judas cria que Jesus ia ser esse homem. E ele traz Jesus, esperando que quando eles fossem o prender, ele se libertasse. Por quê? Porque ele tem poder sobre a morte, tem poder sobre o vento. O que é alguns homens que vierem contra ele? Alguns soldadinhos. Ele vai matá-los todos, vai destruí-los todos, vai mostrar o seu poder e vai tomar posse da coroa. Judas esperava isso. Quando ele viu que Jesus não fez isso, quando ele viu que Jesus foi traído, estava apanhando, sendo açoitado, Jesus não era o rei que ele esperava, que ele imaginava. O que ele faz? Ele volta lá, joga as moedas no templo, ele joga lá as moedas e ele vai e suicida-se, de remorso, porque as expectativas dele a respeito do Messias afrouxaram. Ele foi extremamente decepcionado na alma. E ao invés de sentir arrependimento, ele sentiu remorso. Esse era o rei que eles esperavam. A cruz e a ressurreição, portanto, esclarece muita coisa. Esclarecem muitas coisas. Outra aplicação para nós: testemunhar de Cristo é parte da fé. Testemunho de Jesus. Isso faz parte da fé. Ser cristão e se calar não condiz. É contradizente, não encaixa. Se você é um cristão e não testemunha, não estou falando pregar no púlpito, se bem que isso é bom também, mas testemunhar no seu lar, no seu trabalho, na rua, evangelizar as pessoas, chamar para vir à igreja. Se você não faz isso, isso não faz parte do cristianismo verdadeiro. Última aplicação desse trecho: é possível ver Jesus agir e ainda assim resistir a ele. Eles viram Jesus agir, mas eles resistiram. Será que porventura você está resistindo a Jesus em alguma coisa da sua vida? Tem algumas áreas da nossa vida que a gente fala assim: ó, Jesus, entra aqui, ó, mas não passa daqui para lá não. Ó, Jesus, vem só até aqui na sala, porque a sala está arrumadinha. Mas não entra na cozinha, não entra no quarto, não entra no banheiro, porque está tudo sujo. Será que tem algumas áreas da sua vida que você não está permitindo ou desejando que Jesus entre e haja? Meus irmãos, concluindo esta mensagem, esta é a conclusão do J.C. Ryle, uma frase para nós: conhecer a verdade não é o mesmo que amar a verdade. Conhecer a verdade ou ouvir a verdade não é o mesmo que amar a Jesus, a verdade. Então nós vemos que o poder dele revela os corações. Ele é o rei prometido que entra, mas não é o que o povo imaginava. Nós vemos que a glória de Jesus desmascara a todos, porque as nossas máscaras caem diante dele. A chegada de Jesus nunca é neutra. Sua presença sempre vai revelar alguma coisa. Uns creem, outros se impressionam por um tempo, mas outros resistem fortemente a Jesus. Por isso a grande pergunta do texto não é apenas quem é Jesus. A grande pergunta do texto é: que tipo de coração eu tenho, você tem, diante daquele que é o Rei dos Reis? Quando Jesus chega, ninguém fica neutro. Feche os seus olhos, oremos mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, pelas